E o seu sangue derramou e grande amor. E aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O seu amor é o seu amor. O reino de Deus na vida. Quem se vira paz, grande é chamar. Santo diz Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor sobre nós nessa manhã. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que haja alegria no nosso coração. Louvor ao Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador desse universo, e que nos sustentou até aqui. E chegamos
a uma nova semana na presença do Senhor. Que o nosso desejo seja estar perto dele e adorá-lo e louvá-lo em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. E eu gosto sempre de lembrar, só consegue louvar ao Senhor em qualquer circunstância aquele que busca estar perto do Senhor. Vamos cantar essa canção que nos lembra desse nosso desejo, que é de estar perto dele. Aquele que busca essa comunhão consegue sim, em tempos de bonança ou em tempos de tempestade, louvar ao Senhor. Que o Senhor encontre em mim e você, adoradores que o adoram em qualquer situação. Coloque-se em pé, que essa canção seja a sua primeira expressão no culto comunitário de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo e poder. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Vamos preparar mais uma vez nosso melhor lugar. Perto quero estar, Junto a ti, Senhor. junto aos teus pés, Essa é a nossa maior alegria. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Essa é a nossa vida confiada a ti, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei,
somente ao Senhor, de pertencermos somente ao Senhor. Nada neste mundo atrai mais a nossa adoração, senão o Senhor. Nós queremos colocar o Senhor sobre todas as coisas. Ensina-nos isso dia a dia, e nós reafirmamos que somos teu povo, pertencemos ao teu reino e te amamos de forma incomparável, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque entendemos que se hoje estamos bem, abrimos nossa boca em louvor ao Senhor. Mas de repente hoje não estamos no nosso melhor dia, mas mesmo assim abrimos a nossa boca em louvor ao Senhor. Que o nosso louvor chegue ao seu trono de graça como cheiro suave. Que o Senhor se alegre do culto que vamos prestar, já estamos prestando a Ti. Que o seu coração seja engrandecido e elevado com os nossos louvores. É lógico, Senhor, que nós nos reunimos somente para isso, somente para Te louvar. Alegre-se, Senhor, com a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leia comigo o texto da palavra do Senhor, Lucas 17, 20 e 21. Nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Amém? Já pertencemos a esse reino, somos a igreja do Senhor, pertencentes, somos ovelhas do pastoreio do sumo pastor. O reino do Senhor já está entre nós. Que Ele reine hoje e eternamente. Que Ele viva em nosso meio, na nossa realidade, tanto no culto e celebração, quanto na nossa realidade fora do templo. Somos pertencentes ao Seu reino, Senhor. Reina sobre nós. A igreja se une nessa manhã para dizer que nós Te adoramos, ó Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Reina com todo o poder sobre nós, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua
se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa igreja. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, viva em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, viva em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Agora, Senhor, com palavras, exalta o Rei dos Reis, o seu Diga palavras que exaltam ao Senhor, o dono da igreja, o Rei sobre toda a terra. Tu és excelente, Senhor. Tu és sobre modo exaltado. Não há outro como o Senhor. Somos teu povo e te amamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Celebra o Rei sobre toda a terra. Aleluia. Nossa cidade precisa conhecer isso. Você pode se sentar. Nossa cidade precisa se prostrar diante desse Rei. Rei sobre toda a terra. E a gente está nesse momento especial, pensando, orando, clamando, intercedendo, agindo. E olha, irmãos, o Senhor tem feito uma obra grande nesse mês de Missões Rio. E a gente hoje à noite vai dar notícias mais precisas sobre isso aqui na nossa igreja. E a gente vai assistir um vídeo, talvez seja o último vídeo de todos esses que a gente tem assistido. Quarta-feira nós assistimos os missionários da missão aos enlutados, o trabalho deles. E hoje nós vamos ver um testemunho do que é você estar num momento tão difícil e ter um missionário para abençoar a sua vida lá no cemitério. Então nós vamos continuar entendendo como funciona a missão aos enlutados. Nesse tempo onde nós temos enfrentado tantas adversidades, tem sido quase que uma cena comum a pastores e ministros estarmos
nos cemitérios, com as famílias, dispensando do consolo que vem do Senhor Jesus. Uma das famílias de nossa igreja, nesse tempo, foi atingido e perderam o filhinho deles, o Edson e a Fátima. Edson é instrumentista na nossa equipe de louvor, a Fátima também canta no nosso coro, são irmãos muito preciosos aqui na PIB Penha, e sabendo disso nós estivemos presentes no cemitério para estarmos realizando um culto de gratidão a Deus ali pela celebração do filho deles. E quando nós chegamos lá, todos muito fragilizados com tudo que tinha acontecido, nós pudemos encontrar os nossos missionários de Missões Rio. Pastor Felipe, com mais 3 irmãos, estavam ali e nos abençoaram naquele momento também de culto, trazendo da parte do Senhor palavras de consolo, trazendo da parte do Senhor um momento de ministração, de culto, de anunciação do Evangelho que traz paz. E na família desses irmãos, muitas pessoas não eram convertidas e ali puderam ouvir também o plano de salvação da parte de Deus. Sobre o acontecimento, recentemente, sobre o meu filho, e coisas que a gente não espera, a gente nunca espera. Então eu só tenho a agradecer pela vida de cada irmão, que ele continue te honrando, fazendo a tua obra, o teu trabalho, que o Senhor venha estar cuidando da vida de cada um. Eu também quero agradecer aos irmãos que estavam lá, pastor Felipe, e todos os irmãos que estavam lá naquele momento fazendo uma linda homenagem, através das suas vidas, que Deus esteja dando a eles ricamente saúde, sabedoria, que eles possam confortar naquele momento que nós passamos lá, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, porque Ele colocou vocês naquele momento ali para nos abençoar. Muito obrigado. A nossa gratidão a cada um dos nossos irmãos e missionários, porque tem dedicado tempo para levar esta mensagem de consolo ao coração de tantos. A nossa gratidão enquanto igreja, porque muitos aqui da nossa igreja não puderam estar presentes ali por ser um dia de Semana Tarde, mas foram muito bem representados pela vida de cada um dos irmãos. Permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Que Deus abençoe o nosso trabalho com os nossos missionários. Quando a gente vê testemunho, missionário é vida na vida de alguém, Quarta-feira a gente teve a missionária Cristina aqui, um culto poderosíssimo da presença do Senhor aqui agindo em nosso meio. E a gente vê que fazer missões é estar presente na vida de alguém. Que a gente possa, sim, ser essa igreja missionária, que a gente oferte. Lembre-se, a gente está com o desafio da TV missionária por assinatura, valor equivalente ao que você investe na sua TV por assinatura ou afins, que você reverta esse valor para Missões Rio. E saiba que o missionário, o Gilvan na sala de oração na terça-feira, nos disse que a Convenção Batista Carioca está hoje, atualmente, com 14 missionários atuando. 14 irmãos. É de chocar. 14. Em função da pandemia, alguns precisaram ser demitidos. Em função da questão financeira, a gente precisa, isso precisa doer na gente. E a gente precisa levantar mesmo dos nossos bancos aqui e ir e fazer. Que a gente, essa campanha tenha nos estimulado a fazer algo, a orar mais por esse pessoal que está trabalhando, a ir, a se levantar e ir, para ser bênção na vida de alguém. Hoje, nosso motivo de oração, se você está no grupo de WhatsApp da igreja, você recebeu lá,
dos 31 dias, hoje é o dia 25. Nós vamos orar pelas igrejas que estão dentro das comunidades vulneráveis, né? Pelas igrejas em comunidades vulneráveis. Você imagina como é difícil ser igreja com perseguição ali, tendo um campo missionário mesmo, literalmente, na porta ali. Vamos orar por essas igrejas, vamos orar pelo missionário Felipe, que já falou para nós em outras campanhas, e outros missionários que trabalham lá em Lutados, e tantas outras missões que temos. Eu quero chamar a Eliane Dias, por favor, Eliane, que faça essa oração, nos conduza ao Senhor em oração, por esses 2 motivos específicos. 3 vou acrescentar, como a gente tem sempre pedido, que o Senhor nos levante como igreja, porque o campo está aí branco, para a gente poder ceifar e colher. Que o Senhor nos levante, que o Senhor abençoe a missão aos Ilutados e as outras missões, e que o Senhor abençoe as igrejas que estão plantadas dentro das comunidades vulneráveis. Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui te servindo, te louvamos. Nesse momento, nós lembramos da nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, que tem clamado a Deus pela Tua presença. Senhor, tantos são as dificuldades, tanta violência, e nós agora te pedimos pelas igrejas que estão plantadas nas comunidades que apresentam mais violências, que apresentam um entorno muito complicado para todos aqueles que vivem nele. Que o Senhor fortaleça a liderança dessas igrejas, que o Senhor esteja ali fortalecendo os pastores, fortalecendo, ó Deus, cada membro da igreja, para que realmente cada um possa fazer brilhar a luz ali naquele lugar. Dá forças, ó Deus, e livra das perseguições, que o Teu Evangelho possa se expandir por todos aqueles que precisam de Ti. De um modo também muito especial, a nossa igreja aqui, eu te peço por ela, porque o Senhor, aqui, já que nós estamos aqui num ponto tão visível da Avenida Santa Cruz, que o Senhor faça que a Tua luz resplandeça aqui, que nós possamos, ó Pai, viver realmente como testemunhas Tuas. Entregamos a vida do missionário Felipe nas Tuas mãos, que o Senhor possa trabalhar naquela vida, e também entregamos os membros desta igreja, para que o Senhor também desperte, coloque no coração de cada um desejo de ser testemunha Tua, de ser um missionário, a começar na nossa casa, a começar no nosso bairro, na nossa vizinhança, e nos expandindo para outros bairros. Ó Deus, capacita e opera em nós o querer e o nosso realizar. Nós te louvamos e agradecemos confiados, no nome de Jesus, que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje à noite faremos o nosso culto de encerramento da campanha. Sua oferta pode ser depositada e entregue até o 2º domingo de agosto. Até o 2º domingo de agosto. A gente já está lamentando que a gente está parando já de cantar o hino, porque Ciro marcou tanto a gente. Mas enfim, estamos ainda e daqui a pouco vem missões nacionais, a gente continua em atividade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar o nosso tema? Para a tua missão, aviva-nos. E a nossa divisa, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, irmãs, amigos que estão online, nessa hora nós teremos um momento especial, sim, também na vida da igreja. Nós estamos falando desde o início do culto do reino de Deus. Tem uma amplitude muito maior do que as 4 paredes propriamente do templo. Nessa hora temos um ato de adoração a prestar ao Senhor, que é a entrega dos nossos dízimos, nossas ofertas, bens e vidas no altar, Senhor. Essa é a oportunidade para a igreja. Essa é a oportunidade para que a gente possa rever as nossas falas e sim se comprometer e entender de que sim, nós somos privilegiados, abençoados,
por nós estarmos aqui e termos esse momento de entrega. Nós iremos cantar a canção e nós temos, sabe, a tranquilidade, a paz do nosso coração, de saber de que os nossos recursos, sim, mantêm essa casa, mantêm a causa de Deus e as ações que os irmãos estão vendo ao longo também de Missão Rio. Vamos celebrar o Senhor e termos a oportunidade de sair dos nossos lugares e ofertar ao Senhor. Ouço o som de um povo que vive o amor. Um povo comprado e remido pelo Salvador. Um povo que leva consigo as marcas da cruz e anuncia as grandezas do amor de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aviva-nos, deve ser a nossa oração constante nesses tempos difíceis, de todas as igrejas, não só de Jardim Santíssimo, de todas as igrejas. Nessa hora, irmãos, nós iremos orar e clamar ao Senhor, consagrando assim dízimos, ofertas, bens e vidas no altar do Senhor. Na sequência, pedir Diácono Joelito aí, ele está aqui, né?
E na próxima oração, nós iremos orar pelo momento de sucessão pastoral de Jardim Santíssimo. Faremos então, irmãos. Nosso Deus, querido Pai, nós consagramos ao Senhor dízimos, ofertas na Tua casa. Sabedores, ó Deus, de que as ofertas aqui, os recursos financeiros, tudo depositado, contribui, ó Deus, para o crescimento da Tua obra na igreja local. Mas no Teu reino como um todo, quando atinge, ó Deus, os nossos missionários, seja de missões rios, nacionais e até mundiais. Ó Deus, muito obrigado. Louvamos o Teu nome quando nós consagramos, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem sido fiel, ó Deus. O Senhor tem, ó Deus, feito a Tua obra. O Senhor tem tido a provisão com cada um de nós, com as nossas famílias. Ó Deus, te agradecemos por privilégio que o Senhor nos concede de contribuir para a Tua casa e para a Tua causa. Ó Deus, louvamos o Teu nome e te pedimos, ó Deus, que as vidas aqui também depositadas no Teu altar possam ser vidas preciosas, ó Deus, sabedores que o que nós fazemos, ó Deus, há um efeito poderoso, há um efeito significativo no crescimento da Tua obra. Então, ó Deus, nós te clamamos por cada homem, por cada mulher, jovem, adolescente, criança, nossos irmãos da terceira idade, experientes de vida, que cada um de nós, ó Deus, sejamos aqueles que, sim, levam a Tua obra à frente, mas deixam um legado, ó Deus, de exemplo, de testemunho, de fé, para que a Tua obra possa ser avivada no meio dos anos. Oramos assim, irá nos conduzir a Deus na palavra de oração, sobre o que nós estamos vivendo, sobre todo o processo, e que o Senhor tem sim preparado um obreiro para essa casa. Esse é um momento muito sério, muito próprio da igreja, em que a gente deve, além aqui do templo, além dos nossos cultos de forma online, clamar ao Senhor também nas nossas casas. Não deixe de orar por isso. Graças prontas faremos com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, Deus, na Tua casa, Deus, para Te louvar e para receber do Senhor, da Sua palavra, a Sua bênção. Te pedimos, ó Pai, por esse momento que a nossa igreja está passando, esse momento de sucessão pastoral. Por tudo aquilo, Deus, que nós já ouvimos, nós já fazemos até aqui, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, ó Deus. Mas que o Senhor, Deus, continue, ó Deus, com cada um de nós. Que o Santo Espírito, ó Deus, possa estar nos iluminando, em todo momento, nos dando, ó Deus, a Sua sabedoria. Para esse momento, Deus, tão importante, Deus, que é a escolha do novo ministro para a Tua casa, Deus. Que nós, Deus, possamos estar atentos, ó Pai, somente à Tua voz, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa continuar reinando entre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós choramos hoje e sempre. Amém. Amém. Então, deixa eu recitar aqui mais uma vez, irmãos, que a graça de Jesus inunde o nosso coração nessa manhã. Amém, irmãos? Somos bem-vindos aqui quando nós, falíveis, limitados, muitas vezes, talvez tristes, abalados com últimas notícias, mas que o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui. Eu queria pensar nessa manhã com os irmãos e, rapidamente, antes de falar do texto e da palavra, pedir que os irmãos continuem orando por Amanda, né? Já houve a transferência, já está mais amparada nos recursos médicos e logo a gente tem notícias se precisa da cirurgia ou não, enfim, que o Senhor esteja cuidando dela como cuidou desde o primeiro momento. Queria pedir também que os homens, no próximo sábado, às 19 horas, nós temos um movimento dos homens. Então, todos os homens mesmos, venham aqui ao templo. Às 19 horas, a gente tem um movimento bom, um encontro só de homens. Ao longo da semana, os irmãos serão assim mais informados como um todo também. Vamos à palavra, irmãos. Queria pensar com os irmãos sobre esse tema, nesse domingo, que vai finalizando julho, né? Eu fiquei pensando essa semana, diante de tanta coisa que andou acontecendo, como o tempo tem voado, como o tempo tem passado, e o que nós temos feito, e por isso, de quinta para sexta, a gente começou a pensar sobre esse texto de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3.
O que fazemos revela quem somos. E esse texto ele é maior, mas a gente separa um pedacinho de um contexto que, na verdade, começa lá no capítulo 11, e aí se introduz aqui no capítulo 12 uma temática sobre as pessoas que são reveladas ou são citadas no capítulo 11. O que fazemos revela quem somos. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Pelo que eu lembro, pelo menos em Jardim Santíssimo, não lembro de ter compartilhado esse texto com os irmãos. Mas diz assim o texto de Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Deus de toda graça, nós estamos diante da tua palavra, agora aberta, lida, ouvida, e que será explanada pela tua graça e pela tua misericórdia nas nossas vidas. Um texto, ó Deus, que é profundo, é intenso e nos chama à responsabilidade daquilo que nós fazemos na nossa vida, com a nossa vida, o exemplo, o legado que nós deixamos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. O que fazemos revela quem somos. Pode parecer um pouco perturbador ou provocador esse tema que me atinge a cada um de nós, atinge aqueles que, sabem, têm compromisso, precisam ter compromisso com Deus, com a igreja, porque desde o início do culto a gente está falando de reino de Deus, cantamos sobre o reino de Deus, entendemos que é uma enorme responsabilidade dizer que nós somos cristãos, que somos homens e mulheres, que estamos mais do que envolvidos ou comprometidos com as coisas do reino. É realmente, nesse sentido, irmãos, perdoe, não estou entendendo porque está saindo esse som aqui. Nesse sentido, ele é, na verdade, para todos nós, um chamamento à responsabilidade do que nós precisamos fazer e viver sobre essa terra. O que fazemos revela quem somos, irmãos. É a chamada Galeria da Fé, que é no capítulo 11. Se você deixou a sua Bíblia aberta, se você voltar assim uma folha, você vai ver da chamada conhecida de todos nós da Galeria da Fé. É o capítulo 11 inteiro. Na verdade, essa Galeria da Fé, no capítulo 11, nos prepara para o capítulo 12, porque aí o capítulo 12 se abre assim: portanto, nós também. O escritor, que a gente não sabe quem é, alguns atribuem a Paulo, mas esse texto definitivamente, os últimos estudos, pesquisas, já se sabe que não é de Paulo, por causa da forma que escreve, por causa da densidade de citações do Antigo Testamento. Essa referência de nós também nos remete, irmãos, ao que foi falado no capítulo 11. Entender esse início do 12, todo o 12, e depois quando ele vai discutir questões mais próprias, mais singulares no capítulo 13, nos remete de que ele abre o que, por exemplo, no 11 diz da descrição da fé. Você pode pegar nossos adolescentes, nossos jovens, e dizer o que é fé para você. Normalmente a galera vai lembrar dessa citação do Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Enfim, a gente organiza o nosso pensamento, o nosso coração, baseado nessa citação de Hebreus capítulo 11. Então,
toda a carga ou toda a profundidade do capítulo 12, quando ele usa a expressão, grave bem, nós também, tem a ver com as pessoas, com as personagens citadas no capítulo 11. José, Abraão, Isaac, Enoque, Sara, até mesmo a meretriz Raabe, todos eles, Moisés, Gideão, e aí versículo 32 faz uma lista, e fala do que eles passaram, do que eles fizeram nessa vida. Então, na verdade, o capítulo 11 é uma preparação do 12 para dizer, o que eles fizeram, revelaram quem eram eles. Grave muito bem. O que eles fizeram, o que eles viveram, em um resumo bíblico, se eu posso dizer assim, é quase que a Bíblia resumida no capítulo 11, o que esses homens fizeram, está citado no capítulo 11, que nós não vamos ler aqui, mas vale a pena você ler. O testemunho por esse autor inspirado por Deus, do que é o 11, do que é esses homens e mulheres, ele gasta tempo falando isso, na verdade revelou que essas pessoas eram exatamente assim, gente como a gente. Então, o que fazemos, irmãos, revela de fato quem somos. Porque a palavra fé se repete várias vezes no capítulo 11. No capítulo, claro, no livro inteiro de Hebreus, a expressão fé se repete, se repete, se repete. E o interessante é de que quando nós pensamos no elemento da fé na nossa vida, irmãos, é o que nos garante, ou na verdade, nos faz estar aqui, por exemplo. Tem gente online, que eu nem sei quem é, amigos, irmãos, agregados, hoje aqui eu não sei quem é. Há pessoas de longe, de perto, acessando. Até para ligar um computador, um celular que seja, e assistir um culto, na verdade não assistir, participar de um culto é o elemento da fé que nos impulsiona. Sair de casa, irmão, levantar, se arrumar, vir para a igreja, passar por aquele primeiro portão, entrar aqui, interagir com essa igreja, é o elemento da fé, irmão, não pode ser outra coisa. A fé nos motiva a estar aqui, a entender toda uma visão maior, e sabe, o gostoso é isso, de que é uma visão maior só de igreja, mas de reino. Nós lemos ainda há pouco, no início do culto, o reino de Deus está no meio de vós. Então não é uma coisa, não é uma visão pequena. Então desconstrua o que você talvez aprendeu o tempo todo, ou até hoje, de que, sabe, a igreja, o reino de Deus, é isso aqui que a gente conhece, é muito maior, muito maior. Então, pensar sobre o elemento da fé nos remete a essa questão de que o que nós fazemos, irmãos, revela de fato quem nós somos. Então, eu não estou aqui amedrontando os irmãos, não estou aqui, sabe, provocando os irmãos a ficarem com medo de alguma coisa, mas, irmãos, o Evangelho não avança nos 4 cantos do mundo, no nosso país, na nossa cidade, no bairro de Santíssimo, muitas das vezes por causa da falta de testemunho de homens e mulheres que se dizem cristãos. Nós ficamos estagnados como água parada. Você sabia que a água parada apodrece e a gente não avança. O que tem aqui é que o que essas pessoas fizeram no capítulo 11, ele cita, por exemplo, Gideão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Ele diz que esse texto, no texto 37 diz, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele. Ou seja, o que eles sofreram, o que eles foram, revelaram quem de fato eram eles. Isso é uma enorme responsabilidade nossa. Então, alto lá, quando você diz, eu sou cristão, eu sou cristã. Quando você revela para alguém quem você é, vem uma carga, vem uma responsabilidade, vem uma tamanha bagagem atrás de você, de que a partir daquele momento as pessoas te olham como uma pessoa, como um servo, como uma serva, como uma pessoa de compromisso com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. As histórias contadas no capítulo 11, de modo resumido, indica que eles fizeram algo e de fato se identificaram com aquilo que fizeram. Então, o que fazemos revela quem somos, irmãos. Lembra de Atos 2? É dito a igreja real, mas também a igreja ideal. Curiosamente, se você avançar, está lá, irmãos, é Bíblia isso. Se você for para Atos 5, Ananias e Safira, lembra? Que mentem, que têm uma herdade, vendem,
os apóstolos apertam ele, foi isso assim mesmo, e ele mente, ele morre ali, morre de morte matada por Deus. Foi isso. Quando chega Safira, já tem ali as pessoas que enterraram passaram um período, que não se sabe quando, e ela também confirma, e ela, olha, os que sepultaram o teu marido ainda há pouco, estão aí, ó, e ela expira ali, morte matada por Deus, eu posso assim dizer. Ou seja, o que seria a igreja ideal, sabe, real também do Atos 2, começa a virar no capítulo 5, quando há mentira na igreja. O texto não é exterior, o texto é interior. Então, o que nós fazemos, de fato, revela quem somos, irmãos. Não adianta. E aí o texto do capítulo 12 começa dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Testemunha é aquele ou aquela pessoa que viu, que confirma um fato, e sabe, assume a palavra e está ali. Ou que se identifica, na verdade, daquilo, você está na cena e você assume. O autor vai dizer, então, ele dá um portanto, né? Portanto, já que no capítulo 11 tem toda essa lista imensa de nomes, de pessoas que fizeram, que, sabe, viveram, que sofreram, e nesse sentido, sabe, desde o 33, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas de leões, enfim, que viveram e que são, na verdade, comprometidas com Deus, ele diz, nós também, que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, e aí ele dá 3 coisas. Eu nem preparei nesse sentido pontos, mas o texto já é revelador para a gente falar de pontos. Como testemunhas, irmãos. O irmão se identifica com a causa? O irmão tem fé em Jesus? Sério mesmo? O irmão abriu o seu coração? Não tem partes escondidas do seu coração? Não tem coisas assim ocultas? De boa, estamos aí juntos, caminhamos para o céu, temos a coragem de abrir a nossa boca semanalmente, diariamente, se for preciso, para pregar o Evangelho. Entendemos que, sabe, Deus age para além das nossas convenções, enfim, nós já entendemos isso, abraçamos ardentemente, irmão. Então, nós também testemunhas. E aí, ele fala algumas coisas que nos perturbam e nos incomodam, porque o que revela, o que nós fazemos, de fato, revela quem somos. E ele diz, deixemos todo o embaraço, primeira coisa, parte B ou C do versículo, deixemos todo o embaraço. Embaraço aqui, o texto é tudo aquilo que nos atrapalha, é tudo aquilo que nos torna mais lento, tudo aquilo que nos torna mais vagarosos na fé. Faça a sua lista de coisas que têm impedido, que têm verdadeiros sido, sabe, empecilhos na sua caminhada cristã. De que a gente talvez se esconda ou se oculte por meio de desculpas, porque, na verdade, é preciso deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos torna mais lentos no reino, na obra como um todo. O escritor cheio de Deus na sua vida está falando, olha, nós temos uma nuvem de testemunhas aí do capítulo 11. Então, nós também, diante dessas testemunhas todas que, sabe, fizeram e revelaram quem são eles, nós também precisamos, então, diante disso, deixar todo embaraço. É a primeira orientação. E aí, irmãos, acho que eu por vezes faço esse exercício. A gente tem que parar e dizer, isso tem me atrapalhado na fé? Isso tem me atrapalhado? Então deixe. A Bíblia está dizendo que é para deixar. Não tem como negociar. Não, eu vou ficar um pouco, eu vou navegar em 2 mares, entende? Eu vou à igreja e esse negócio não combina mais. O que a Bíblia está falando é deixe. E esse deixar significa renunciar. E é a mesma expressão da renúncia que Jesus fala que nós temos que renunciar. A segunda coisa que ele fala é de que deixe todo embaraço, tudo aquilo que nos torna mais lento, tudo aquilo, sabe, que provoca o ser vagaroso ou vagarosa na fé, nas questões de fé, de compromisso com Deus, e deixe também o pecado que de tão perto nos rodeia. Nenhuma outra expressão que nos envolve, e pecado é envolvente o negócio. Pecado é um negócio que envolve, e vai aos poucos. Por isso que lá o Antigo Testamento tem a expressão de que um abismo chama outro abismo. Nesse nível.
além de, sabe, envolver, rodear, cega, porque no sentido de pecado, a pessoa envolvida, ela fica cega, não há referências mais do que é certo e errado. Ainda essa semana a gente precisa atender uma pessoa em que a gente falava exatamente disso, de que as verdades de uma pessoa, isso foi na terça para quarta, as verdades que ela diz que é, na verdade é uma mentira, passa a ser algo tão profundo para ela que passa a ser a verdade absoluta dela. Na semana passada nós recebemos como passagem duas moças com a sua filha e mais um rapaz, que aí a gente chama de loucura missionária. Eles saíram de São Paulo, atravessaram tudinho, pousaram lá no apartamento missionário e seguiram para Vale do Amanhecer, Medina, interior de Minas Gerais. Perdi a conta das quilometragens. E na volta passaram de novo para poder prosseguir de viagem. Porque há um esvaziamento do que eles acham que poderia, sabe, não tem que ir com a missão, viram a matéria e largaram tudo, largaram família por uma semana, por 7 dias, 8 dias, e foram pregar a palavra. Estou contando isso porque tudo que os atrapalhava, na verdade, largaram por aquele tempo para poder fazer a obra. Então, quando a gente deixa o que nos embaraça, deixa o pecado, há uma terceira coisa que ele fala no texto: corre com paciência. O texto pode ser melhorado, se a gente pode dizer assim, traduzido também com perseverança, a corrida que está diante de nós, ou a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, o que fazemos, de fato, revela quem somos, principalmente quando nós corremos com paciência. Não é fácil, irmão, ser cristão. Pega a nossa juventude aí, 1000% de ofertas o tempo todo, num mundo de mídia, em que tem na palma das suas mãos, isso aqui, ofertas gritantes, de tudo, de todo tipo de apelo, tem sido difícil. Então é preciso correr com paciência a carreira que nos está proposta. E lembro de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, dizendo: olha, vocês foram libertos, vocês foram livres do pecado, não useis desse princípio da liberdade em Cristo para vos meter debaixo do jugo da servidão. De fato, isso é deixar todo embaraço, é deixar todo pecado e correr, olhar para frente. E aí o versículo, no versículo 2, nos dá a meta, de que é olhar para Jesus. Olhar diferente, muito mais do que a gente só olhar, mas é olhar vendo, confiando, entregando. Pessoas que olharam para Jesus, enxergando a solução da sua vida, foram libertas. Pessoas que olharam para Jesus foram salvas. Pessoas foram, curadas. Pessoas que olharam com um olhar de entrega, de confiança. Isso nos motiva, isso nos leva como igreja, irmãos, a de fato pensarmos de que o que nós fazemos nessa vida, quer você queira ou não, revela quem de fato você é, quem eu sou. Meus irmãos, o texto que nós separamos ainda diz isso: considerai, pois, aquele que suportou trágicas contradições por nós, sabe? Para que não enfraqueçais os vossos ânimos e desfaleceis os vossos ânimos. O texto está dizendo para a gente que é preciso olhar para Jesus o tempo todo, senão a gente desiste. Senão a gente desiste. Por isso, volta à questão inicial. É muito, muito contundente e irresponsável nós dizermos: sou cristão, amo Jesus. Se você diz então que é membro da igreja tal, tudo muda. Porque na verdade precisa dar testemunhos 100% o tempo todo o tempo. Considere isso. É preciso nós enxergarmos essas testemunhas de um José, de um Sansão, das mulheres que receberam ressurreição dos mortos, que foram torturadas, dessa lista imensa do capítulo 11, de que eram pessoas falíveis, que nas suas veias corriam sangue como corre na nossa. É preciso considerar isso, irmãos, para que a gente deixe tudo que nos atrapalhe, todo pecado, não um ou outro pecado, e a gente corra com paciência a carreira que nos está proposta. Não é nada fácil, não é nada fácil. Há uns 10 anos atrás, eu lembro disso porque eu falei para um grupo de jovens,
Eu posso falar aqui na nossa linguagem moderninha, ser cristão ou ser uma mulher de Deus, cristão, enfim, não é para qualquer um. Por isso que a mudança de vida, ela precisa ser por completo. Conversão, não existe conversão pela metade. O texto está nos chamando à responsabilidade de dizermos, eu sou cristão, eu amo Jesus e preciso dar testemunho da minha fé em Jesus. Pagar o preço necessário, porque eu olho para esse Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, e que esse mesmo Jesus me abençoe, segure nas minhas mãos e me leve para frente. Amém? Não é fácil, meus irmãos, mas que isso seja uma meta nossa em cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Eu queria, antes de nós passarmos para o segundo momento do culto, e darmos a bênção, orar com os irmãos, e dizer de que todos os nossos desafios como igreja local, eles refletem de um jeito ou de outro na salvação de vida. Sabe o que eu penso quando a gente tem uma assembleia, quando a gente tem uma reunião, quando um grupo se reúne, quando há um ensaio dos mais diversos possíveis? Sabe o que eu penso? Que aquilo ali, no fundo, produz a salvação. Uma reunião de 3 pessoas, 4, a gente precisa se reunir para tratar um assunto lá, que aquilo ali possa constituir reino de verdade e possa produzir salvação a quem passa em frente aqui e vê esse templo. Eu oro assim, irmãos, incessantemente, que ações simples da igreja se tornem coisas grandes que produzam a salvação, senão não faz sentido. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda diante da Tua palavra para aquilo que nós temos feito, de fato, como um ato revelador de quem nós somos, que isso nos provoque a deixar todo embaraço, todo pecado, todo erro, tudo aquilo que não contribui para o Teu reino, e que, ó Deus, a gente possa olhar para frente, para o Senhor, olhar para Jesus como um olhar de entrega, de submissão, e que isso, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, nos faça gerar novas ovelhas para o Teu reino. Deus, nos ajuda a nos cuidar, não só no sentido desse período que a gente tem vivido de pandemia, em que a gente se prepara para um momento de saída de casa, enfim, das nossas atividades, mas, ó Deus, que a gente nos cuide da nossa mente, do nosso coração, quando a Tua palavra nos afirma que nós precisamos guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos faz, ó Deus, homens e mulheres, aqui presentes, e também de forma online, comprometidos com as coisas do Senhor, esclarecidos de que é uma enorme responsabilidade crer no Teu nome. Então, ó Deus, nos ajuda. Vem em nosso socorro, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos ficar de pé só para a gente dar e receber a bênção. E ao mesmo tempo eu peço que os irmãos, depois da bênção, fiquem por nossa assembleia regular. Alguns, de forma muito simples, colocam a mão no seu coração, outros, sabe, estendem a sua mão. A gente, totalmente dependente do Senhor, pede isso nessa bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele amor que nos alcançou primeiro, a graça de Jesus, extraordinária graça de Jesus, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, com os nossos irmãos e amigos online, com os nossos irmãos e irmãs aqui presencialmente, mas não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Poder sentar.